Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto, está em Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres, mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Meus irmãos, estamos diante de um trecho do Evangelho de São Mateus muito rico, que começa com um dos vários anúncios que Jesus faz aos seus discípulos sobre a sua paixão. A gente sabe que nos Evangelhos, Jesus vai aos poucos, preparando os discípulos para aquilo que virá. Mas eu gostaria de focar a nossa meditação de hoje na outra e na última parte do Evangelho de hoje, quando Pedro é indagado sobre se Jesus iria pagar o imposto. Jesus não paga o imposto? Que imposto era esse? Era o imposto que correspondia a 2 dracmas, que todo homem com mais de 20 anos de idade deveria dar ao templo. Esse imposto era responsável pelo sustento daqueles que viviam servindo ao templo de Jerusalém. Então, os judeus, em todas as partes do mundo, pagavam esse imposto para a manutenção do templo. Não era um imposto alto, 2 dracmas não era uma grande quantidade de dinheiro, era pouco. E o fato de a gente perceber no Evangelho que Jesus e Pedro não têm 2 dracmas, no caso 4, 2 para Jesus e 2 para Pedro, significa que eles eram muito pobres. Eles viviam na pobreza, eram missionários verdadeiramente pobres. Isso revela para nós esse traço da identidade de Jesus e dos seus discípulos. E aí Jesus aproveita aquela situação para levar Pedro a uma reflexão. São Jerônimo, por exemplo, diz que a tristeza sempre está unida à consolação. Então, se por um lado tem uma tristeza de, olha, a gente tem que pagar um imposto e a gente não tem dinheiro para isso, por outro lado existe uma consolação. Cristo, ou seja, Deus, tira daquela situação de pobreza e de talvez desconforto, preocupação, algo para a edificação pessoal. Sempre é assim. Jesus faz isso nessa situação. E faz isso fazendo a Pedro uma pergunta. Pedro, o imposto é algo que se cobra dos filhos ou dos estranhos? E é óbvio que os reis cobram impostos não dos seus filhos, não daqueles que fazem parte da sua família, mas cobram impostos daqueles que lhes são estranhos, ou seja, daqueles que estão fora da família real. Jesus é o próprio rei, então ele é livre. Por natureza, Jesus é absolutamente livre, porque ele tem natureza divina, ele é o verbo divino. Então, é claro que não faz nenhum sentido Jesus, sendo Deus,
pagar imposto a quem quer que seja, porque ele é livre, ele não é um estranho. Pelo contrário, como diz no começo do Evangelho de São João, por meio dele tudo foi feito. Então, nada é inteiramente estranho ao Cristo. Nada daquilo que foi criado por Deus. Então, é óbvio que seria um contrassenso. Mas Jesus aproveita aquela situação para nos passar um ensinamento e também para nos ensinar sobre o perigo do escândalo. Jesus, ao aceitar pagar imposto, ele, embora seja rei, ele está assumindo a condição de servo, porque somente os servos pagam impostos. Jesus está dizendo que, mesmo que por natureza ele seja rei, porque ele é Deus, ele, ao assumir a nossa carne humana, ele se fez servo. Ele se revestiu de uma realidade que é a realidade daqueles que pagam imposto. Então Jesus, pagando imposto, ele nos ensina isso. Ele paga imposto porque ele se fez servo. Além disso, Jesus, ele nos ensina aqui, como eu disse, sobre o escândalo. A gente sempre tem que ter um certo cuidado com o escândalo. Às vezes a gente, por querer mostrar, talvez, que tem muita virtude, que tem muita fé, a gente se coloca em situações em que, muito mais do que atrair as pessoas para Deus, nós acabamos afastando as pessoas, porque nós as escandalizamos quando nós somos muito brutos na nossa forma de evangelizar, na nossa forma de procurar ajudar, orientar as pessoas, quando nós somos intransigentes, quando nós somos moralistas, quando nós somos pessoas chatas. A gente acaba escandalizando as pessoas e ao invés de trazer as pessoas para Deus, nós fazemos com que as pessoas tenham vontade de se afastar de tudo aquilo que, de alguma forma, se relacione a Deus ou às coisas sagradas. Por outro lado, a gente sabe que evitar escândalo também não é um preceito absoluto. Eu estou agora para ser martirizado, então para evitar o martírio, que seria um escândalo para as pessoas, eu vou negar a minha fé. Aí não. São Gregório Magno, doutor da Igreja, sobre o escândalo, ele ensina o seguinte: estamos na obrigação de evitar o escândalo em tudo em que não é pecado. Então, por exemplo, negar a minha fé é um pecado. Me omitir diante de uma injustiça é um pecado. E aí continua São Gregório. Mas, se o escândalo tem sua origem na verdade, então é preferível permitir que nasça o escândalo a deixar a verdade. Então, nós não podemos relativizar a verdade simplesmente para evitar que alguém se escandalize com a nossa fala ou com a nossa atitude. Claro que a gente tem que ter muita prudência nas situações concretas da vida, mas o importante é a gente ter esses parâmetros para a gente se basear nas situações concretas da nossa vida. Por um lado, é importante que a gente tenha cuidado para não escandalizar as pessoas por certos comportamentos, certas posturas nossas que muitas vezes passam do limite e atrapalham a evangelização. Por outro lado, a gente não pode tomar o evitar escândalo como sendo o primeiro de todos os mandamentos. Não. Quando, se for o caso de a gente cair no relativismo, a gente incorrer em pecado, por exemplo, numa omissão, para evitar escândalo. A gente, para evitar escândalo, eu vou deixar de anunciar a verdade como ela deve ser anunciada. Eu vou cair no relativismo. Aí não. Lembrem do ensinamento de São Gregório. O escândalo deve ser evitado em tudo aquilo que não é pecado. Seria pecado negar a minha fé. Então, mesmo que alguém fique escandalizado, eu não vou negar. Sou católico, comungo, acredito em Cristo e por aí vai. Então, é preciso que a gente tenha esses parâmetros para a gente se situar no dia a dia. E é interessante que Jesus pede a Pedro que vá pescar, porque daquela pescaria vai vir um peixe com o dinheiro para eles pagarem o imposto. Aqui a gente está diante de um princípio básico da teologia. A criação serve a Deus.
Jesus se aproveita disso para ensinar de forma discreta o seguinte: se a criação serve a Deus e esse peixe está servindo a mim, é porque eu, Cristo, sou Deus. A criação, os bens naturais, os animais e tudo mais servem o seu Criador. Jesus está apresentando aqui de forma muito discreta a sua natureza divina. E além disso, está ensinando uma coisa que a igreja ao longo dos séculos tem vivido. Os apóstolos, ou aqueles que sucedem os apóstolos e que dedicam inteiramente a sua vida à evangelização, ao pastoreio do povo de Deus, e por isso não têm uma profissão, eles se sustentam pela ajuda daqueles que são pescados, ou seja, daquelas ovelhas que foram evangelizadas. Isso aconteceu já na era apostólica, na época dos primeiros apóstolos. Eles se dedicavam inteiramente à missão e eram sustentados por aqueles que eram evangelizados. Isso aconteceu ao longo da história da igreja e acontece até hoje. Daí a importância de nós nos solidarizarmos com aqueles todos que dedicam inteiramente a sua vida ao serviço de Deus e à evangelização. Os sacerdotes, os religiosos, aqueles que se dedicam inteiramente à missão, por exemplo, os nossos irmãos da comunidade de vida, eles são sustentados materialmente daqueles que são evangelizados, por meio daqueles que são evangelizados por eles. Isso é uma realidade profundamente evangélica, como nós vemos no trecho do Evangelho de hoje. Então nós temos muitos pontos aqui para a nossa oração e podemos ficar, por exemplo, com a humildade de Cristo. Ele é inteiramente livre, porque ele é o Rei dos Reis. Mas ele paga o imposto para não escandalizar e porque livremente assume a condição de servo. E assumindo a condição de servo, nos ensina. E mais do que isso, nos salva, nos garante salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.